Bom dia a todos. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube da Prefeitura de Americana, que realiza hoje, em cumprimento ao cronograma de campanha apresentado ao Ministério Público do Trabalho, com o objetivo de estimular o respeito mútuo entre superiores e subordinados e coibir condutas discriminatórias e de assédio contra empregados, a palestra Prevenção e Combate ao Assédio no Ambiente de Trabalho. Nosso palestrante já está aqui ao lado, é o Valdomiro Risato, ele que é mestre em Direitos Fundamentais Coletivos e Difusos, coordenador do curso de Direito da FAM e servidor público da Justiça do Trabalho. Reforçamos que essa palestra ela vai ficar disponível, ela está sendo gravada, vai ficar disponível no canal do YouTube da Prefeitura de Americana, para acesso posterior a todos os servidores e qualquer munícipe que se interesse pelo tema. Então, agora eu passo a palavra ao Valdomiro, peço licença aqui para me retirar da mesa e deixar o espaço para o nosso palestrante. Muito obrigada. Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer o privilégio e a oportunidade de estar trabalhando esse tema. É muito importante que os empregadores eles tenham essa preocupação com o meio ambiente de trabalho saudável. E quando uma instituição, seja pública ou privada, convida alguém que é da Justiça do Trabalho, que já advogou em sindicatos para trabalhar o tema, é sinal de que há realmente uma preocupação para que esse ambiente realmente se porte de maneira saudável. Quando se fala em assédio moral, nós logo pensamos naquela situação onde um assediador, através da prática reiterada de atos, visa angustiar, deprimir, humilhar o assediado. E essa humilhação, ela acaba reverberando na própria saúde do trabalhador. Nós podemos ter o desenvolvimento de quadros depressivos, doenças psicológicas, e podemos chegar até numa situação gravíssima do próprio suicídio. Pô, Valdomiros, mas suicídio, você está exagerando. Pessoal, olhem essa cartinha que chegou em um processo da primeira vara do trabalho de Americana. É uma carta de suicídio. Uma trabalhadora de 23 anos, aprovada em um concurso público para trabalhar em um banco nacional, ou seja, jovem, com um futuro promissor, afinal de contas já havia sido aprovada em um concurso público, ela optou por tirar a própria vida, em decorrência de um assédio que ela vinha sofrendo. Vejam os dizeres. Eu tive que omitir o nome, porque esse processo agora tramita em segredo de justiça, era elogiado em seu trabalho por ser um bom vendedor. Também omitiu o nome, não aguentou 3 meses de preconceito e assédio moral. E aí ela vem a cometer o suicídio. Essa carta chega na Justiça do Trabalho, na primeira vara do trabalho de Americana, através de um processo movido pela genitora, pela mãe dessa trabalhadora. Então, veja, a trabalhadora fez a mudança de gênero, tá? Ela assumiu o sexo feminino e, por conta disso, ela passou a sofrer um tipo de assédio moral no ambiente de trabalho. Em razão disso, pratica o suicídio, a mãe ingressa com o processo. Qual a solução que se dá para um caso desse? A carta de suicídio é suficiente para a condenação da empresa? Não. É necessário que hajam outros elementos probatórios, e nós vamos até falar aqui um pouco a respeito de como se prova o assédio moral. É necessário elencar outros elementos de prova para que a Justiça do Trabalho tenha a convicção de que ocorreu ou não o assédio. E apenas para que não fiquem angustiados, esse processo foi julgado procedente, o banco foi condenado a pagar uma indenização por danos morais à mãe, o processo já foi ao TRT e o TRT manteve a condenação. Então, vejam, é um típico caso de assédio moral que levou a uma situação gravíssima de suicídio e a Justiça do Trabalho entregou a prestação jurisdicional possível, que era a indenização por danos morais. Até porque, quando se fala em assédio moral, quando se fala em algo que gerou um dano moral ao trabalhador, nós não temos como reparar aquele dano. Se o trabalhador sofreu um problema moral em razão de um assédio praticado, você não consegue devolver a moral ao trabalhador. Você precisa criar um mecanismo parelho para que você repare aquele dano de uma forma transversa. E a única forma de se reparar é pecuniária. Mas essa mãe buscou um enriquecimento em razão do falecimento da filha? Não. Ela buscou o único instrumento que havia para reparar o dano moral que ela sofreu, que na justiça brasileira seria uma reparação em valores pecuniários, ok?
Quando eu mencionei a respeito dessa questão de reiteração de condutas, nós temos uma doutrinadora francesa que trata a respeito desse assunto. Para que se caracterize o assédio moral, é preciso que haja uma reiteração de condutas. Um ato meramente isolado, ele não é caracterizado como assédio moral. Nós vamos tentar aqui dirimir, fazer um parâmetro entre o que é assédio moral e o que é um mero aborrecimento. Muitas vezes nós podemos ter uma situação de mero aborrecimento que, por questões subjetivas do próprio assediado, se sobreleva aquilo como se fosse um assédio moral, mas não é. Tá? Então, para que haja o assédio, eu preciso que haja uma reiteração de atos ou um comportamento sistematizado, onde o assediador visa, através da prática reiterada de atos, minorar aquela autoestima do trabalhador. A repetição de atos é diferente de um mero dissabor. Naturalmente, que em uma relação de assediado e assediador, se houver um xingamento, né? Imagine que em um ato isolado, o superior hierárquico profira um xingamento contra o assediado. Isso é aceitável? Não. Mas se for um ato único, isolado, nós estamos diante de um aborrecimento que, dependendo da situação, do nível de xingamento, pode até gerar uma ação indenizatória, mas não é um assédio moral. O assédio moral precisa ter uma sistematização de atos. Cada pessoa reage de uma forma aos estímulos sociais. Eu gosto muito de relevar essa questão, porque, pessoal, vejam, algumas pessoas são mais sensíveis aos estímulos sociais. Nós temos, naturalmente, um trabalho que se desenvolve por 8 horas de um dia. Então, se nós pensarmos que o dia tem 24 horas, 8 horas nós passamos dormindo, quem consegue dormir 8 horas, 8 horas nós passamos trabalhando e 8 horas passamos em atividade de lazer ou então cuidando dos afazeres da casa. É natural que dessas 16 horas que estamos fora do ambiente de trabalho, nós podemos ter alguns estímulos sociais que acabam tornando a pessoa mais suscetível, mais sensível a vislumbrar um ato como assédio moral. Por exemplo, pessoal, imaginem vocês que em uma determinada família haja um conflito familiar, tal. Não tem como o trabalhador apagar uma tomada e começar uma jornada no ambiente de trabalho sem pensar naquilo que aconteceu na família. Então, muitas vezes o trabalhador acaba já chegando no trabalho angustiado. E então ele tem uma perspectiva, um estímulo social que pode caracterizar um assédio moral por parte do empregador, muito embora o estímulo seja diferente. Há pessoas que naturalmente são mais sensíveis do que outras. Isso é natural. Então, essa pessoa mais suscetível, mais sensível, é mais fácil que ela venha sofrer algum tipo de assédio moral. O abalo moral pode ter multifatores, como problemas extralaborais, que é essa questão que eu falei do vínculo social, do vínculo familiar, que pode reverberar também na questão do assédio moral. Pessoal, o Ministério Público do Trabalho traz algumas condutas que podem, eventualmente, tipificar o assédio moral. Vejam, quando se fala de hipóteses, nós estamos trabalhando com situações exemplificativas. A legislação brasileira não traz um rol taxativo do que seja assédio moral. É diferente de uma conduta criminosa. Matar alguém, cometer homicídio, eu já tenho lá no artigo 121 do Código Penal a sua punição. Com relação ao assédio moral, eu não tenho um rol de condutas que irão caracterizar ou não o assédio. Será analisado individualmente, subjetivamente, cada um dos casos para verificar se isso caracteriza ou não o assédio. Mas nós temos algumas hipóteses exemplificativas. Por exemplo, pessoal, instruções confusas ou imprecisas ao trabalhador. Vejam, o papel do assediador é minorar a autoestima do trabalhador. E como ele pode fazer isso? Ele passa instruções imprecisas ao assediado para que ele venha a errar. Ora, mas ele quer que o trabalhador venha a errar no desenvolvimento do trabalho? Sim, para que esse trabalhador eventualmente venha a ser punido. Tá? Se nós estivéssemos pensando na esfera privada, essa punição poderia até incorrer em uma justa causa. Nós que somos do setor público, naturalmente, a justa causa ela tem uma configuração muito mais rigorosa. Nós, para sermos demitidos por justa causa, nós precisamos passar por um processo administrativo, onde seja garantido o contraditório e a ampla defesa, mas ainda assim é possível que haja essa situação. Então, vejam,
Há orientações imprecisas, de forma a levar o trabalhador a erro e, através desse erro, ele ser punido. Quem gosta de receber um PAD? Ninguém. Tá? Então, muito embora esse PAD não vá, eventualmente, reverberar em uma dispensa por justa causa, é horrível responder por um processo administrativo disciplinar. E se esse processo administrativo disciplinar ele é apenas o termo inicial de uma reiteração de processos administrativos. Eu passo a responder 2, 3, 4, 5 processos administrativos. Aí eu já posso ter uma caracterização de assédio moral. Tá? Lógico. Todo processo administrativo caracteriza assédio moral? Não. O processo administrativo disciplinar, ele faz parte da vida do servidor. Se ele cometeu um ato ilegítimo, um ato irregular, ele deverá ser processado administrativamente e punido. Tá? O que nós temos que enfrentar como hipótese de assédio moral seria a reiteração de processos administrativos disciplinares ilegítimos. Dificultar o trabalho. Aqui é muito fácil, né? Dificultar é fácil. O trabalhador precisa de instrumentos de trabalho ou algo do tipo para desenvolver a sua atividade. Eu sonego a ele esses instrumentos de trabalho, também de forma a levar a um desempenho irregular no trabalho, ou então até mesmo a prática de atos incorretos para que se gere uma punição. Atribuir erros imaginários ao trabalhador. Vejam, aqui, naturalmente, ainda nós estamos pensando em situações onde o assediador é o superior hierárquico, mas nós vamos ver que nem sempre é. Atribuir erros imaginários. O trabalhador ele desenvolve a sua atividade de acordo com uma regra de conduta, mas o superior passa a pensar erros imaginários como forma de chamar a atenção. Se nós estivéssemos pensando em um servidor e um paradigma, se os dois desempenhassem a mesma função e cometessem eventualmente alguns erros de menor potencial, eu puniria aquele que é assediado e não puniria o paradigma. Por isso que eu falo de atribuir erros imaginários. Pensar, achar pelo em ovo, como se poderia dizer popularmente. Exigir sem necessidade trabalhos urgentes. No setor público, eu digo no setor público porque eu também trabalho no setor público, nós temos algumas atividades que são urgentes, que elas não podem ser interrompidas com o encerramento da jornada de trabalho. Imagine vocês que um médico esteja operando um determinado paciente, bateu 18 horas, ele abandona o paciente na mesa e vai embora. Ele pode fazer isso? Não. Eu estava trabalhando também na Guarda Municipal, trabalhei por 5 semanas com esse mesmo tema. E eu falava para eles, olha, imagine que vocês estão perseguindo um meliante. 18 horas, pega o carro, dá meia volta e vai para a corporação. Não pode, é trabalho urgente. Precisa dar seguimento naquilo que se iniciou. Agora, pessoal, sempre atribuir trabalho que em tese é urgente para segurar o servidor até depois do horário. Isso pode caracterizar assédio. Tá? Então, eu imagino que o trabalho é urgente apenas para segurar o trabalhador, sendo que o trabalhador tem os seus afazeres familiares, alguns têm compromissos acadêmicos, e ainda assim eu crio uma situação, olha, você não pode ir embora agora porque eu preciso que você fique até às 18 horas em razão da necessidade de um trabalho urgente. Mas aquilo poderia ser feito no outro dia. Tá? Então, hipoteticamente, insuflar uma situação urgente apenas para segurar o trabalhador pode se caracterizar assédio moral. Sobrecarga de tarefas, imagino que no setor público isso ocorra bastante, né? Sobrecarga de tarefas, nós sempre estamos sobrecarregados, uma dificuldade que se tem, porque vejam, o que é trabalhar? Em uma relação capital-trabalho, nós, trabalhadores, vendemos a nossa força de trabalho, então eu entrego a minha força de trabalho a um patrão, que no nosso caso é um ente público, e esse ente público, em contrapartida, ele precisa me pagar um salário. Tá? Só que esse salário corresponde a uma jornada de trabalho de 40 horas, uma jornada de trabalho onde as atividades são desenvolvidas, não diria com parcimônia, mas pelo menos com respeito às limitações do próprio trabalho. Imputar sobrecarga de tarefas, aí já pode se caracterizar o assédio. Por exemplo, eu imputo um monte de trabalho àquele servidor, de forma que nem o horário de almoço ele consegue fazer mais. Tá? Isso é assédio.
Ignorar a presença do trabalhador ao não cumprimentá-lo ou não dirigir a palavra. Exemplo mais comezinho, né? Eu tenho um grupo de trabalhadores, eu chego lá na repartição pela manhã, falo bom dia individualmente a alguns servidores e ignoro deliberadamente um dos servidores para excluí-lo do grupo, ignorá-lo, ceifá-lo do grupo. Típica situação de assédio. Fazer críticas ou brincadeiras de mau gosto ao trabalhador em público. Gente, críticas ou brincadeiras. Eu tenho uma personalidade um pouco mais severa, né? Lá na FAM, eu tenho 420 alunos e mais 12 ou 14 professores. Dá para ficar fazendo brincadeira com eles? Não, eu não tolero isso. Às vezes, dependendo do meio ambiente que você está, eu até diria do nível intelectual, às vezes surgem alguns tipos de brincadeira. Mas essas brincadeiras, muitas vezes, elas acabam ofendendo aquela pessoa. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu nem deveria, tá? Mas como só estamos entre nós... Meu apelido, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava numa padaria, né? Fazia biscoito. Era lagartixa. Porque eu era amarelo e esticado. Amarelo porque eu comia muito mal e estava na fase de crescimento ainda. Gente, eu odiava aquele apelido, lagartixa. E aí, fase adolescência, começam os namoricos, né? Eu estava lá no Rio Branco, o pessoal começava, ô lagartixa, ô lagartixa. Gente, para com isso, não me chama de lagartixa, eu não quero. E quem me colocou o apelido foi o meu patrão. Eu detestava aquilo. Então é uma brincadeira que parecia simples e não é. Eu vou citar um outro exemplo para vocês, de um caso da Justiça do Trabalho que nós tivemos também que condenar a empresa a pagar uma multazinha, uma indenização. Os trabalhadores colocaram o apelido em um outro trabalhador de baiano. Gente, a princípio, colocar um apelido de baiano, eu até não viria como assédio, por quê? Nós temos pessoas que se auto-intitulam assim. Eu lembro de um lateral direito do Santos, que o nome dele era baiano, ele poderia ter a opção de nem colocar na escalação do Santos que era baiano, mas ele colocava. Ok. Esse trabalhador era chamado de baiano. De repente, o patrão precisa fazer correções em razão do trabalho que ele está desenvolvendo e fala assim, tinha que ser baiano para fazer cagada. Pronto, pessoal. Isso aí já fugiu de qualquer regra de conduta, de qualquer forma harmoniosa, de qualquer forma diplomática de se tratar um parceiro. Ele foi para a Justiça do Trabalho, se comprovou realmente que o patrão chamava a origem dele para justificar um erro do trabalho que ele desenvolveu e para humilhá-lo, indenização por dano moral, caracterizado assédio. Tá? Impor horários injustificados. Aqui eu sempre digo o seguinte, alterar o horário de trabalho de um determinado servidor, de um empregado, faz parte do poder diretivo do patrão. Então, quem define a nossa jornada de trabalho é o patrão, não somos nós. Nós vendemos a nossa jornada de trabalho e ele irá definir. E essa definição, muito embora seja do poder diretivo do empregador, ela tem que observar algumas regras, né? Eu posso simplesmente chegar e alterar o horário de uma forma absolutamente injustificada? Pensando no Valdomiro. O Valdomiro trabalha na Justiça do Trabalho das 11 às 18, porque ele entra às 19 às 18h30 na faculdade. Resolvo alterar a jornada de trabalho deles da Justiça do Trabalho das 15 às 20. Nesse horário, nem tem mais expediente forense, porque o fórum fecha às 18. Em alguns casos, até às 19, dependendo do local. Tem justificativa para alterar o horário do Valdomiro? Sabendo que ele trabalha como coordenador do curso à noite? Não tem. Assédio moral. Tá? Assédio moral. Eu me lembro que tem uma rede de supermercados aqui de Americana que tinha uma trabalhadora que trabalhava das 6 às 2 ou das 7 às 2 no caixa. E o empregador resolve alterar o horário dela das 14 às 22. Mas qual era o problema? Ela fazia faculdade. E quando ele altera para as 14 às 22, ele impede totalmente que ela desenvolva o sonho dela acadêmico de se formar. Nesse caso, pessoal, lá na esfera empresarial, nós temos um instrumento que se chama rescisão indireta. Como ela estava sofrendo essa alteração de horário injustificado, ela poderia pedir a aplicação do artigo 483 da CLT e aplicar justa causa ao patrão. Falou, olha, você alterou a minha jornada de trabalho e está impossibilitando o desenvolvimento acadêmico, justa causa. Consequência, ela receberia
as verbas normais de uma rescisão de contrato, férias, 13º, fundo de garantia, e, adicionalmente, a multa de 40% e o aviso prévio. E mais uma indenização por danos morais em razão do assédio. Nós, servidores públicos, não temos o mínimo interesse na rescisão indireta, né? Porque na rescisão indireta, o trabalhador ele abre mão da continuidade da relação de emprego, ele está aplicando a justa causa. Então, nós, servidores públicos, não temos interesse em romper a relação de trabalho aplicando a rescisão indireta à justa causa ao empregador, ok? Mas seria uma forma de resolver essa questão da alteração do contrato de trabalho no que se refere ao horário. Retirar-lhe injustificadamente os instrumentos do trabalho. O trabalhador necessariamente precisa de alguns instrumentos. Hoje, nós pensamos principalmente nos trabalhos intelectuais no computador. Eu dou o pior computador para aquele trabalhador, de forma que ele tenha um desempenho abaixo dos demais. Ou então até tiro o computador daquele trabalhador. Hipótese de assédio moral. Agressão física ou verbal quando estão sós, o assediador e a vítima. Agressão física e verbal, ela tem previsão, inclusive, para demissão por justa causa. Artigo 482 da CLT prevê. Agredir física ou verbalmente pode ser hipótese de justa causa, tá? Isso acontece? Acontece. Na Justiça do Trabalho, esses dias, tinha um caso muito bacana, que o patrão pegou um machado e saiu correndo atrás do trabalhador. Mas ele não conseguiu alcançar, tá? Espero que vocês não tenham desejado um desfecho diferente. Revista vexatória. Aqui na prefeitura eu creio que nenhuma repartição faça esse tipo de revista, mas nós podemos pensar numa empresa que tem uma grande... desenvolva uma atividade onde se mexa com produtos preciosos. Pode ser feita a revista na saída do trabalhador? Pode. Mas essa revista não pode ser vexatória. Uma revista vexatória seria, por exemplo, pedir para o homem ou para a mulher se despir. Recentemente eu levei os alunos na penitenciária de Limeira para fazer uma visita técnica. E lá nós temos que passar por uma revista extremamente minuciosa, mas não é mais vexatória. Nós passamos por um aparelho de raio-x. Pronto, está resolvido o problema. Daria para identificar qualquer objeto que estivesse alocado no corpo, sem a necessidade de fazer aquela revista absurda e vexatória, onde a mulher se despia, tinha que agachar e algo do tipo. Já pensou fazer isso numa empresa? Tá? Absolutamente impossível. Restrição ao uso de sanitários. Aí eu já não sei se aqui poderia acontecer, mas chegam casos na Justiça do Trabalho onde há cota de uso do sanitário. O trabalhador ele pode usar o sanitário antes do almoço por 2 vezes, e depois do almoço mais 2 vezes, e com um limite de tempo. Cada uso de 3 a 5 minutos. Tá? E isso é cronometrado e fiscalizado pelo empregador para verificar se realmente está cumprindo isso. Gente, fazer uso do banheiro para as necessidades básicas é um direito absoluto. Tá? Inclusive, há casos onde se discute aqueles trabalhadores que fazem trabalho externo, se eles têm ou não direito a ter aquele banheiro itinerante. E eles têm esse direito. Eles têm esse direito. Aquele pessoal que faz obras, né? Faz obras e nas obras não tem um banheiro, né? Por exemplo, limpeza de rua ou algo do tipo, eles têm direito a fazer isso. Não dá para exigir dele que fique batendo na porta de vizinhos para usar o banheiro. Até por isso é extremamente constrangedor. Ameaças, insultos ou isolamento. Tá? Então, são formas onde você tem a caracterização do assédio moral. Gente, quem é o assediador? Quando se fala em assediador, logo pensamos naquele cara que é o superior hierárquico, porque naturalmente quem é superior hierárquico, quando ele tem o poder, ele se vê mais próximo de abusar desse poder. Isso é natural, né? Quem dizia isso era? Esqueci. Não, aquele do príncipe. Maquiavel. Quem tem o poder é mais instado, né? Mais instigado a abusar dele. Mas não é só o superior hierárquico que pode ser o assediador. O próprio trabalhador de mesmo nível de outro trabalhador, ele pode ser o assediador. Imagine que ele comece com um apelido depreciativo, aquele apelido depreciativo se desenvolve entre todos os demais trabalhadores. Hipótese de assédio. Pessoal, e uma pergunta. Imaginem que
eu esteja diante de 2 trabalhadores de mesmo nível hierárquico. Não estou falando, então, de submissão às ordens de um superior. E ali começa uma brincadeira pejorativa, depreciativa, e um dos trabalhadores resolve ingressar com um processo na justiça pleiteando indenização por danos morais. Quem responde? É o trabalhador que assediou ou o empregador? Sempre o empregador. Tá? Inclusive, se eu resolver processar como assediado, processar o assediador diretamente, há uma ilegitimidade passiva, porque é sempre o patrão que responde pelos atos praticados pelos seus gerentes, trabalhadores, subordinados. Artigo 932, inciso 4 do Código Civil. E nós podemos ter também o assédio moral ascendente. Imaginou um assédio moral praticado por um subalterno em face do superior? É possível? É, pessoal. Imaginem que o assediado, aquele trabalhador de uma escala... imagine que aquele trabalhador de uma escala menor, ele tem uma liderança natural. Isso acontece muito. Tem trabalhadores que têm uma liderança natural, que ele, muito embora ele eventualmente seja subalterno, ele consegue impor. E aí ele começa, junto com os demais colegas de trabalho, uma operação de fritamento do superior hierárquico, assédio moral. É mais incomum, tá? Na Justiça do Trabalho, sinceramente, nunca peguei nenhum caso, mas é possível. Pessoal, e quais são as consequências jurídicas? Quando eu estou diante, então, de uma situação de assédio, o que pode acontecer? Primeiro, para o empregado assediado. O empregado assediado ele tem alguns instrumentos para combater o assédio moral. Primeiramente, de forma administrativa. Quando eu estava entrando aqui na prefeitura, eu vi que tem alguns cartazes oferecendo um canal de denúncia do assédio moral. Extremamente importante. Tá? Porque eu posso resolver a celeuma de forma administrativa. Imaginem vocês que um trabalhador está sofrendo assédio, ele vê essa divulgação de um cartaz aqui na prefeitura, ele vê que tem um canal e ele oferece a denúncia nesse canal. E aí eu verifico se aquele canal vai efetivamente fazer uma apuração, uma investigação do fato. Não estou satisfeito com a entrega administrativa. Eu posso fazer uma denúncia também ao Ministério Público do Trabalho, inclusive de forma anônima. E, em último caso, eu posso ingressar com um processo na Justiça do Trabalho. Tá? E aí, na Justiça do Trabalho, o meu pedido será para que cesse aquele assédio e também que o meu dano seja reparado moralmente através de uma indenização pecuniária. Em situações graves, além da indenização por danos morais, é possível pensar numa indenização por danos materiais. E eu vou dizer para vocês por quê. Nós tivemos um caso na Justiça do Trabalho de um gerente de banco que foi sequestrado, a família também foi mantida refém, porque os sequestradores eles queriam informações privilegiadas para fazer um assalto no banco. Em razão daquele terror psicológico por qual ele passou, ele teve um problema cerebral. E ele foi fazer, no dia que ele foi na audiência, ele já estava na cadeira de rodas. Ele perdeu totalmente a capacidade motora, a capacidade de deliberação da vida social. Nesse caso, ele já não tem mais condições de desenvolver o próprio trabalho. Pensão vitalícia. E pode pleitear a rescisão do contrato de trabalho com fundamento no 483, que é aquela questão que eu comentei, né? Eu posso, enquanto trabalhador, aplicar a justa causa ao meu patrão. Rescisão indireta. A única questão é que a rescisão indireta, para nós, é desinteressante por conta de abdicar da estabilidade. E o empregado assediante? E o empregado assediante, pessoal, aquele que pratica o assédio, ele pode ser demitido por justa causa. Então, se eu sou Valdomiro, coordenador do curso e resolvo assediar os professores, eu posso ser demitido por justa causa. Não é o fato de eu ser coordenador, de exercer uma função hierárquica acima, que eu posso abusar dessa situação. Então, eu posso sofrer demissão por justa causa. E mais, se nós estivéssemos pensando no setor público, o superior hierárquico que assedia o trabalhador, e esse trabalhador ingressa com processo na justiça, a prefeitura responderá pela indenização, só que ela pode entrar com uma ação de regresso contra o servidor que praticou o dano. Tá? Então isso daí pode reverberar no próprio trabalhador que praticou o assédio.
Já falei da questão do regresso. O empregador ele vai responder pelos danos. Sempre será o empregador, porque é ele que é responsável por manter um ambiente de trabalho sadio. É obrigação do empregador, artigo 157 da CLT. Então ele responde e eventualmente ele pode fazer uma ação de regresso contra o trabalhador que praticou o assédio que levou a uma indenização. Pessoal, e agora, como que eu vou provar o assédio? Há algumas situações escalabrosas, né? Nós tivemos um caso que a empresa exigia que os trabalhadores ficassem de frente para a parede por 2, 3 horas, como forma de se punir por algo que cometeu incorretamente. Então, ali todo mundo estava vendo, eu tinha testemunhas à vontade para comprovar aquele fato. Mas, normalmente, a situação de assédio, ela não se manifesta de forma pública. Ela se manifesta de forma velada, em um ambiente fechado. O que eu faço para provar o assédio moral? Gravação. Hoje o celular grava, não precisa mais nem trazer aqueles aparelhinhos de celular, aparelhinhos de gravação, que eu já vi aquelas fitinhas na Justiça do Trabalho. Hoje o próprio celular grava. E aí surge aquela questão, mas a gravação não é ilícita? Gente, no processo penal, eu diria para vocês que sim. Que a gravação sem o conhecimento de um dos interlocutores ela é tida como irregular. Mas na Justiça do Trabalho nós já tivemos vários casos onde se reconhece a validade dessa gravação. Até porque o trabalhador é o hipossuficiente da relação. Se a única forma de ele provar o assédio moral, ele pode fazer uso dessa gravação. Quando eu dava aula de prática trabalhista, eu dizia para os alunos, né, coloca a prova da gravação que o juiz ele vai passar por ela. E ele usa como instrumento de convencimento. Tá? Então a gravação testemunha. Muitas vezes, o assédio ele é cometido através das redes sociais, uma mensagem de WhatsApp, algo do tipo, uma mensagem no Instagram, Facebook, são elementos de prova do assédio moral. E quem tem que provar, pessoal, o assédio moral? Quem está alegando. Tá? Quem está alegando. Então, se a pessoa quer fazer uma denúncia de assédio moral, ela precisa ter algum instrumento probatório. Porque, de repente, ela faz uma denúncia maravilhosa de 300 páginas, escreve horrores, mas não tem prova. Tá? Aí não tem como levar isso adiante, né? Porque chega numa audiência, imagine que não tem prova documental. Chega em uma audiência, nenhum patrão vai assumir que assediou. Naturalmente, a defesa técnica vai ser que nunca ocorreu nenhuma situação de assédio. Então, quem terá que provar o assédio será o trabalhador. Chega numa audiência e não tem provas. Não tem o que fazer. Tá? Eu trago até uma jurisprudência, né, de uma gravação ambiental, onde se acaba aceitando ela como prova lícita. E como prevenir o assédio moral? Primeiro, na fase de seleção, fazer um estudo psicológico, fazer uma verificação psicológica para verificar se as pessoas têm aptidão ou não para desenvolver principalmente cargos superiores. Abertura de canal de comunicação, que é essa questão que eu mencionei, que vocês têm um canal com ouvidoria, né? Para vocês fazerem denúncia a respeito de assédio. Palestras informativas. Gente, isso que nós estamos fazendo aqui agora. Pô, mas 1 hora só, bem no início do trabalho, tal, é cansativo. Não, gente, é importante. Porque muito embora sejam algumas rápidas palavras, 45 minutos, que é o tempo de um jogo de futebol, meio tempo, sempre fica aquela perguntinha, né? Será que eu estou sendo vítima de assédio? Ou então, será que eu estou assediando alguém? Essas palavras ditas, esses 45 minutos que nós falamos aqui, já é suficiente para levantar essa dúvida. Se eu estou praticando assédio, é hora de eu repensar. A diplomacia, o tratamento urbano é essencial. Tá? Imagine que aquele trabalhador que eventualmente você está assediando, ele já tem problemas demais, problemas familiares, problemas de cunho social, e você está criando mais um problema para ele. Então é melhor repensar. E aquele trabalhador que vem sendo vítima de assédio, até quando você vai aguentar isso? Será que já não é o caso de você encaminhar uma denúncia ao setor? Tá? Então, quando se traz esse tipo de conversa que nós estamos fazendo aqui, principalmente para colocar um ponto, né?
um ponto em alguma relação que esteja sendo abusiva. Tá? Por isso que essas palestras são extremamente importantes, porque você reverbera o tema. Gerir os conflitos, inclusive com a aplicação de penalidades, exigir tratamento diplomático entre os empregados. Gente, agora o contraponto, né? Nós falamos bastante do que é assédio, mas o que não é assédio? O que é um mero aborrecimento? Eu posso ter denúncias infundadas de assédio? Lógico que eu posso. Muitas vezes a denúncia é absurda, sabe? O empregador, o patrão, ele tem o controle da relação de emprego, ele tem o direito de exigir metas, de exigir o desenvolvimento de trabalhos. Então, muitas vezes, o trabalhador recebe uma orientação e ele não fica feliz com ela, ou recebe uma correção e não fica feliz com ela. Mas faz parte. É uma forma de você criar essa relação capital-trabalho, e isso não é assédio. Então, mero aborrecimento, dissabor, mágoa, não caracteriza assédio. Imposições profissionais adevidas de decisões legítimas, por exemplo, cobrança de metas. Cobrar metas é assédio? Não, pessoal. Desde que não haja abusividade. Só para vocês terem uma ideia, lá na Justiça do Trabalho, nós temos que desenvolver as sentenças. Pelo menos o trabalho que eu faço é minutar algumas sentenças. E nós temos metas a cumprir. E quando não se cumpre as metas, é feita a abertura de um processo administrativo disciplinar de forma automática para que se responda porque houve atraso no trabalho. Gente, se toda vez que houvesse essa narrativa de que há um processo administrativo em andamento por atraso na entrega dos trabalhos, eu acreditasse estar diante de um assédio moral, eu já teria me suicidado. Tá? Então, não é o caso, abertura de processo de cobrança de metas, não é o caso de assédio moral. Agora, olha esse exemplo. Imaginem vocês que no final do mês eu faço um ranking, dou publicidade a esse ranking e coloco os últimos colocados lá no finalzinho da lista e começo a fazer piadas desse ranking, falando que a pessoa não atingiu a meta. Lá na guarda eu sempre brinquei, porque lá na guarda eles têm o apelido de tijolo, né? Tijolo é aquele guarda municipal que não registra muitas ocorrências, tal. Aí eu falei, imagine que eu faça um ranking, coloque os guardas que fizeram mais boletim de ocorrência, e em último aqueles que fizeram pouco e desenhe um tijolinho na frente. Assédio, tá bom? Então uma cobrança de metas que aí já extrapolou o que seria ordinário. Ordens. Dar ordem para o trabalhador é uma situação que está inserida no poder diretivo. O superior hierárquico, ele tem que dar ordens, e o trabalhador tem que acatar. Inclusive, se o trabalhador resolve se rebelar e não acatar, aí é ele que pode ser demitido por justa causa. Tá? Ah, mas eu sou servidor público estável. Gente, nós temos que cumprir o nosso papel também. Eu também sou servidor público e eu sei do papel que eu tenho que cumprir. Nós temos que entregar o nosso trabalho em troca do capital que está sendo investido. Então eu tenho que cumprir essas ordens. Agora, a ordem é legítima ou ilegítima? Se eu estiver diante de uma ordem ilegítima, aí eu posso me negar a fazer. Agora, ordem legítima, que está inserida dentro do meu plano de trabalho, eu não posso me negar a fazer. Críticas construtivas. Na Justiça do Trabalho, nós passamos por avaliação de desempenho anualmente. Então, aquela progressão que nós temos de 1%, que vocês têm o ATS, né, adicional por tempo de serviço, que a progressão é automática, na Justiça do Trabalho não é automática. Ela somente, o servidor somente terá direito à progressão se ele atingir uma pontuação mínima em uma avaliação de desempenho anual. E a avaliação de desempenho, que é melhor oportunidade do que essa para lavar roupa suja, né? Então, fazer avaliações de desempenho não caracteriza assédio moral, desde que não sejam inseridas palavras desrespeitosas, humilhantes ou algo do tipo. Até porque é uma possibilidade de correção da conduta de um eventual trabalho que não está sendo desenvolvido a mister. Avaliações de trabalho, críticas construtivas. Pessoal, muitas vezes o subordinado, ele está cometendo alguns erros. E a obrigação daquele superior fazer a correção. Até porque quem foi eleito como superior hierárquico, é natural que ele tenha
algo diferenciado. Porque quando você nomeia alguém como um cargo de confiança, por exemplo, é porque aquela pessoa tem alguma coisa diferenciada. Ou seja, uma visão de trabalho que pode contribuir para o desenvolvimento de um setor. As críticas que essa pessoa faz precisam ser respeitadas. 5 minutos. Bom, eu ia começar a falar um pouquinho de assédio sexual, mas eu vou fazer o seguinte. Eu deixo para vocês se alguém tiver algum tipo de pergunta. Pode ser? Alguém tem alguma pergunta a respeito desse tema do assédio? Nada? Beleza? Tá ok. Pessoal, agradeço a atenção. Foi um prazer estar aqui desenvolvendo esse tema com vocês, partilhando algumas ideias. Pensem naquilo que foi dito, dessa questão de fazer uma autocrítica a respeito se eu estou ou não praticando assédio ou se eu estou ou não sofrendo algum tipo de assédio. Usem os canais de comunicação que a prefeitura desenvolve. Eu já fui advogado do sindicato, né? Eu não falei aqui, né? Mas eu já trabalhei um pouco na época do sindicato. Eu sei que os processos administrativos são conduzidos com seriedade, então é um instrumento que vocês têm para resolver alguma situação de assédio que esteja ocorrendo também. Muito obrigado, bom dia, boa semana a todos.